Hoje o programa está bem especial, até porque a gente costuma trazer pessoas de grande influência, com histórias diferenciadas, para contar a grande virada de chave que tiveram na vida delas. Mas hoje, a minha entrevista é com a minha sócia, do Histórias que Escolhemos, a Evelyn Gardinali. Seja bem-vinda, Evelyn. Ai, obrigada. Estou super feliz e ansiosa. Chegou a minha vez. Hoje as perguntas são para você que vai responder. Hoje, Evelyn, eu até fiz uma escrita aqui que eu queria ler na íntegra para falar um pouquinho sobre essa questão do programa de hoje. Hoje, com um brilho especial nos olhos, eu recebo uma mulher que não só escolheu a própria história, mas topou escrever um novo capítulo comigo. Ela é minha parceira de jornada, de projeto e de propósito. E o mais bonito é que, antes de tudo isso, ela escolheu ela mesma. Hoje vamos conversar sobre coragem, transição, empreendedorismo e sobre como nascer os bastidores do nosso programa. Além de saber um pouco da sua história, né, Evelyn? O antes e o depois. Está preparada? Ai, a gente fica sempre preparado. Dá um friozinho na barriga, viu? Estar do lado de cá dá um friozinho na barriga. Mas é bom. Mas é muito gostoso, com certeza. Então vamos lá, Evelyn. Vamos conhecer um pouquinho aí da sua história. Evelyn, todo mundo sabe, quem nos conhece, sabe um pouquinho da sua trajetória, né? Salão. Quantos anos de salão, Evelyn? Ai, pra quê, né? Uma vida inteira. Eu comecei a trabalhar com salão com beleza, vamos por assim. Eu tinha 16 anos. Novinha. Super nova, com 16 anos. Aí eu montei o meu primeiro salão em 2011. Enfim, em 2011 eu montei o primeiro. Aí em 2015 o segundo. E daí em diante não parei mais. Só no salão. Só nessa com área salão. de beleza. Você era dona do salão, né? Evelyn? Cuidava e trabalhava também no salão, né? É, tudo junto. Aí assim, antes disso, eu já trabalhava, né, num salão e tudo mais. E para mim, foi uma escola. Quando eu comecei com beleza, não era salão ainda. Era uma perfumaria. E assim, foi muito interessante porque foi uma coisa que foi acontecendo bem devagar e foi tão mágico, assim, a gente fala que eu não escolhi ser cabeleireira, foi acontecendo, o salão foi acontecendo para mim. E foi dando certo, a perfumaria estava indo bem, mas precisava de algo mais e assim, como qualquer comércio, né, passa seus altos e baixos e tudo mais, e a gente queria ter um diferencial na perfumaria, aí a gente colocou a aplicação de coloração e eu aplicava. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler, e, enfim, muito curiosa. E aí eu lia todas as bulas de tudo que era tinta, shampoo, tudo química, tudo que era de química eu lia, todas as bulas. Aí eu comecei a aplicar, de curiosa, eu comecei a aplicar as coisas. Aí eu falei, não, né? Ó o perigo, imagina. Eu vou fazer um curso, eu vou estudar, porque já que eu entendi que eu gostei, né? Você já dava certo. Com isso, você foi investir. Aí eu fui atrás de estudar, de fazer curso, e aí não parei mais, né? Foi um atrás do outro, foi só e foi dando super certo. Foi dando super certo. Então foi um diferencial para o seu negócio, que você trouxe algo que ninguém tinha, aplicar tinta ali, gerou a profissional que se tornou. Inclusive, a Evelyn me arrumou quando noiva. Fui cliente da Evelyn há muito tempo, mas quando noiva, foi a Evelyn que me arrumou. Foi. Não, assim, eu montei o salão, aí logo você casou, e a gente fez o primeiro dia da noiva no salão com a Fernanda, foi lindo. Verdade. Tem fotos, nossa, tudo muito lindo. Muito marcante. Evelyn, hoje, o que eu queria saber que as pessoas conhecessem, porque eu já conheço bastante a sua história, sei que serei surpreendida, porque eu não sabia do cosméticos aí, dessa parte, mas como que era a sua vida antes da virada de chave? Salões, ok, teve seus salões, e aí teve a virada. A gente vai falar um pouquinho da virada daqui a pouco. Mas como que era a sua mente, a sua vida antes da virada? Olha, eu dormia e acordava salão. Então, assim, me casei com 23 anos e eu chegava em casa só para dormir. Então, tanto eu quanto o Jonas, a gente trabalhava direto. O salão, não tinha outra vida, era só trabalhar diretão. Uma coisa, um cliente atrás do outro, assim, eu tenho que agradecer muito, né, porque deu super certo, eu fiquei muito bem com o salão, foi muito bom para mim o salão. Nossa, tenho que agradecer muito, os meus clientes nunca tive problema com cliente, sempre foi tudo muito bom. E eu estava muito feliz, foi muito gostoso mesmo. Só que como tudo na vida, a gente tem que mudar. Então, assim, antes da virada de chave, vamos dizer assim,
eu tava bem feliz, tava bem contente e tudo mais, mas vem uma canseira, né? Vai, como acho que de toda a profissão, a gente vai saturando com algumas coisas. O ritmo era muito acelerado. Né? Exatamente. E assim, vai chegando uma hora que você pensa em fazer algo diferente. Então, eu estava sentindo que precisava. E como eu falei, foi uma coisa que me aconteceu. Não foi uma coisa que eu escolhi. Tipo assim, quando alguém pergunta pra você quando você é criança, o que você quer ser quando você crescer? Você não falava que ia ser cabeleireiro? Não, eu pensava em outras coisas, né? Como qualquer criança, a gente fala, eu quero ser médico, quero ser isso, né? Então, o que você quer ser quando você crescer? Eu nunca tinha pensado em ser cabeleireira, né? Não tinha pensado nisso. E, de repente, eu me vi com 2 salões na mão. E aí? E uma super potência no ramo, né? Porque seu salão era um salão de referência na cidade. E o que te fez perceber que você estava na hora de mudar de rota? Porque uma coisa é você tá ali, igual você falou, tá bom, aconteceu, mas era sucesso, deu certo, você se apaixonou por isso, mas o que te fez perceber que estava na hora de mudar? Olha, eu acredito que, assim, foram várias vertentes aí, né? Tem várias vertentes. Mas uma delas, meu filho, com certeza, porque eu escolhi ser mãe. E como eu falei, eu não tinha uma outra vida que não fosse o salão. Então, uma vez que você escolhe ser mãe, então eu acho que você tem que tentar ao máximo dar o seu melhor. Lógico, a gente, né, toda mãe tenta, você tem, né, enfim, a gente sempre vai fazer o nosso melhor. E eu tava vendo que eu tava me sacrificando demais e sacrificando ele demais. Porque eu não tinha horário, a nossa rotina era de ponta cabeça. E aí eu tava achando isso muito normal. Muito normal, eu achava normal. Quando eu ia levar no médico, no pediatra, a médica falava pra mim, olha, ele tem que ser assim, assado, horário tal, tal. Aí eu falava assim, não, mas a minha rotina é diferente. A minha rotina é de ponta cabeça. Eu sempre achava bonito falar que a minha rotina é de ponta cabeça. Até que uma hora, para pensar, eu falei assim, não tá Você assim. escutou, né? Você escutou o que você estava falando. Exatamente. Eu vi que eu escolhi ser mãe, entendeu? Então, não era, eu tinha que mudar isso, eu tinha que fazer alguma coisa para tentar ajustar essa rotina de ponta cabeça. E quando eu falo que era de ponta cabeça, é porque realmente o meu dia era noite, entendeu? Então, assim, eu chegava em casa tarde, o tempo que eu tinha com ele para ter um tempo de qualidade tinha que ser das 11 da noite, meia-noite, meia-noite e meia. Então, que hora que esse menino ia dormir? Que hora que ele ia jantar? Como que ele ia acordar no outro dia de manhã para ir para a escola? Era tudo muito complicado. Aí eu comecei a olhar para isso, que eu estava acabando que sacrificando ele, né? Tava judiando dele. Aí fez mudar mesmo. E é uma baita virada, né? Porque quando se fala em filho, já atingiu o nosso ponto fraco mesmo. E qual foi a primeira atitude concreta que você tomou para virar a chave? Antes de tudo acontecer, né? Uma coisa que é engraçado eu sempre gostei muito de estudar, de ler, enfim, fazia N cursos, né? Mas assim, voltar para pegar, tipo, uma sala de aula, voltar a estudar mesmo, pegar um curso inteiro de, vamos por aí, 1 ano, 1 ano e meio, 2, um técnico inteiro para fazer, fazia tempo que eu não fazia, né? Você parar para fazer isso. Então, você se vê estudando de novo, voltar lá atrás, você fala, nossa, né? Então, acho que a primeira, assim, primeira atitude, a primeira parte fundamental é você se ver capaz de fazer algo que totalmente diferente do que você fazia e falar, não, eu consigo, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou conseguir. E ir atrás, e voltar a estudar, e voltar a sentar, tirar algumas horas, né, que não é 1 hora só, são algumas horas para você ficar sentadinha ali, olhando, estudando, escutando, lendo, escrevendo, sabe assim, voltar a estudar mesmo, pegar um caderno e escrever, e escutar alguém falar com você. Isso, para mim, foi mais complicado, porque eu tinha medo, né? Medo, que é normal de todo mundo ter medo, e de não conseguir, de não entender. E assim, viu? Você está fazendo uma coisa e pensando em outra, a cabeça vai lá longe, né? Porque tinha o salão, eu estava fazendo o curso, mas o salão estava rodando. Isso que eu ia falar, porque a sua rotina ainda, você trouxe o estudo para dentro da rotina, que aí comprometeu mais ainda o seu tempo, né? Sim, o salão estava rodando, eu precisava mantê-lo, né? Então, não foi fácil, vamos dizer assim. Até eu vender o salão e continuar, o negócio estava rodando, tinha que fazer, tinha que dar certo. Mas eu achei interessante, Evelyn, que você foi começar a estudar a nova área que você virou a sua chave, que a gente vai contar já já.
mas você já foi fazendo isso dentro daquele processo ainda no salão. Sim. Você não esperou finalizar. Era engraçado, porque algumas vezes eu tinha que levar o computador pro salão para poder assistir alguma aula, alguma coisa. Aí as pessoas iam falar, nossa, o que essa louca tá fazendo com esse computador aí, né? O que ela tá lendo? O que ela tá fazendo? Mas era até animador, porque às vezes a pessoa via e falava assim, nossa, olha que legal. Ah, que bom que você está estudando. Ah, que bom que você está fazendo. Lógico, algumas pessoas falavam assim, nossa, mas, né, coragem, né, começar de novo. Mas, enfim, é bom. Valeu a pena, né? Vale, não, sem dúvida. A questão de mexer com a mente, né, Evelyn? A gente se estimular o tempo todo, isso é muito bom, né? Isso faz bem para nós. E aí eu até perguntaram, o que foi mais desafiador nesse processo de transição? Você falou um pouquinho nessa questão de estudar na época ainda que tinha o salão, mas o que foi desafiador na questão de dar esse passo? Porque a gente tem medos, né? Isso é fato. Eu até vou te perguntar sobre isso daqui já. Olha, assim, como eu falei, desafios tem, né? A gente tem vários. Teve assim, na época da pandemia, eu fiquei com bastante receio. Medo do salão fechar, medo de não conseguir dar conta. Aí a gente entrou com uma proposta diferente para o salão para poder manter os profissionais lá dentro, para poder manter o salão funcionando. Enfim, né, nesse interim, eu já estava com a ideia de tentar fazer alguma coisa diferente. Quando voltou da pandemia, que passou, que a gente pôde voltar a trabalhar em paz, né, digamos assim, eu já estava com a ideia, já estava estudando, já estava, né, formulando várias coisas. Então, assim, eu me vi com desafios diferentes, porque as pessoas voltaram diferente, os profissionais voltaram diferentes, todo mundo voltou com muito medo. Então, assim, o meu medo, que antes era só de não conseguir fazer outra coisa, agora era manter aquele que eu estava, e fazer outra coisa diferente. E se não desse certo? E se? Sabe assim, aquele monte de se que vem na cabeça? Então, assim, acho que vencer esse desafio de se manter firme, não olhar para o lado, não querer saber se o do outro está melhor ou não. Eu vou focar aqui e vamos em frente. Vai dar certo. Na verdade, eu não tinha nem a opção de não dar certo. Tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E eu acho que essa questão é muito importante, né, Evelyn? Porque a gente tem um costume de olhar o outro, né? E se comparar também, né? E às vezes até julgar a nossa atitude. Por exemplo, não, tá tudo bem aqui, tá consolidado. Porque querendo ou não, o salão é consolidado, né? Sempre vai ter alguém que vai precisar fazer algo no cabelo e tal. E aí você às vezes boicota um desejo por causa de uma coisa que já tá dando certo. E aí no seu caso não, você parte para algo, que aí agora vamos comentar o que aconteceu, as pessoas já conhecem, mas você parte para algo que é totalmente diferente do que você fazia. Totalmente. Porque não é uma coisa assim, agora eu vou dar uma consultoria, vou dar curso somente. Não, você foi para uma área completamente diferente. Conta para nós qual é essa área. Eu fiz o curso de design de interiores e daí, assim, quando eu comecei o curso de design de interiores, antes disso, eu sempre escutava, vamos fazer curso na verdade, dar curso, né? Vamos dar treinamento, vamos fazer, você gosta tanto de química, eu tinha formação com mecha, né? Enfim, vamos fazer, você vai dar aula, treinamento para isso e tudo mais. Tinha vários parceiros de produtos químicos e tudo mais, vamos fazer. Só que eu sempre fiquei meio assim, né? Com o pé atrás, né? Será? Não deu. Por quê? Porque não era isso. Não era o que eu queria. Por mais que eu gostasse do que eu estava fazendo, não era... Aquilo não tinha ainda tocado. Não era aquilo. Não era o momento. Não era. Aí, a hora que você entende que o que você está vendo ali... Que agora que eu me encontrei no design, que eu vi que falei, gente, é isso. Agora, vamos embora, né? Vamos para cima. Não segura. Aí veio a proposta do Planejados, que, no caso, foi que mais me empurrou, assim, né? Tipo, viu, você vai ter um produto, né? Porque tem isso, né? A questão de você ter um produto para oferecer. Aí foi mais fácil ainda, né? Se torna mais fácil, me motiva mais ainda. Ter um lugar para onde ir, sabe assim? Aí ficou mais bonito. Tudo muito perfeito. Como que é hoje, então, o empreender, né? Nessa nova área sua, que já não é nova. Quanto tempo faz já, Evelyn? 2 anos. 2 anos. E como que é para você hoje? É uma delícia. Eu falo assim, olha, eu cuidava de beleza, certo? Cuidava de beleza e continuo cuidando. Porque é uma delícia, uma delícia. E assim, tem, lógico, os seus desafios, que é normal, não, né?
como tudo. Não vão pintar, né? Tudo Não tão vou, perfeito. não, lógico que não. Mas é um desafio diferente, é uma coisa a cada dia. Esses dias mesmo eu estava conversando com o Jonas, todos os dias, todos os meses é uma coisa diferente, você nunca vai atender a mesma coisa, não é a mesma coisa. Cada projeto é único, cada cliente é único, então cada desenho é único, cada ambiente é único. Então, assim, cada coisinha que você coloca, você vai estudar aquela pessoa. Quando você está atendendo a pessoa a primeira vez para fazer o briefing, você escuta ela, você está trabalhando o sonho dela. É tão gostoso você escutar o que ela espera daquele lugar, principalmente quando a gente atende. A maior parte dos projetos é casa, a maior parte. Sim. Então, assim, quando você escuta a pessoa falar daquele ambiente, o que ela espera daquilo, ou o porquê ela está fazendo aquilo. A gente casou e está montando nosso primeiro apartamento, ou vai nascer o nosso filho, sabe? Assim, são detalhes, são coisas tão delicadinhas e assim, tão importantes para aquela pessoa, e você fazer parte daquilo, você poder participar naquele momento da pessoa, e aquilo vai ficar lá, vai perdurar ali, vai ficar ali. Gente, é fantástico. Isso não tem preço. Eu ia falar justamente disso, né? Porque você acaba entrando no sonho, né? Você ajuda a construir um sonho que a pessoa quer de um ambiente, a casa toda, porque vocês trabalham com tudo. Mas eu acho que é tão interessante essa coisa do lar, porque é onde é o nosso refúgio. E você contribuir para a paz de um lugar, para um descanso, para o prazer, para a diversão de um lugar. Então é um trabalho lindo mesmo. Não, é encantador, é encantador. E é isso que, assim, eu descobri, acho que foi o que mais me encantou. Entende? O que mais me encantou, acho que é isso. Porque, assim, anteriormente, eu trabalhava com... Eu sempre falo isso, eu trabalhava com a beleza, com estética e tudo mais, e é muita responsabilidade. Porque é a pessoa ali, né? Você mexer com Imagina cabelo, erro, com depilação, imagina. não tem como, você não pode, né? É uma coisa que você tem que se cobrar o tempo inteiro. E era ótimo e tudo mais. Agora eu parto por uma coisa que tem uma leveza, tem toda a sua responsabilidade, porque também não aceita erro, mas é de uma leveza tão grande, porque é um momento de tanta felicidade da pessoa, porque ela está construindo uma coisa tão gostosa, sabe? Então ela vem de uma mudança, ela vem procurando uma mudança, ela vem procurando uma coisa diferente. Então, assim, você participa de um momento feliz o tempo todo. A pessoa, por mais, tem estresse de obra, e é normal. Sim, obra, bem né? interessante. Se a obra não der estresse, tem coisa errada, entendeu? Se a pessoa prometer pra você, eu não vou te dar estresse na sua obra, tem coisa errada aí. Então, assim, é tão gostoso, vai ter, mas é uma coisa satisfatória. Você entregar um projeto para a pessoa e ver aquilo se realizar, se concretizar, crescer, é maravilhoso. É muito bom, Evelyn. É encantador ouvir você falando. Evelyn, eu vou dar pausa aqui, porque a gente tem um quadro, você sabe bem disso no programa, Que medo. Que é o nosso bate pronto, aquelas eu amo. Porque eu falo algo, na verdade eu vou te fazer algumas perguntas e você vai falar o que vier na sua mente. Então eu vou dar um tempo aqui nas perguntinhas da entrevista para trazer o quadro bate pronto, ok? Preparada? Sim. Um hábito que mudou sua vida? A leitura. Show. Um medo superado? Medo superado? A mudança. Um erro que te ensinou muito? Ai. Agora você está sentindo que o convidado Nossa, sente, né? Um medo que me ajudou? Que te ensinou. Que me ensinou? Nossa. Tem Tempo. tanto... nossa, né? O medo que me ensinou. Gente, que medo. Ai, medo. Um erro. Olha, a ansiedade. Eu sempre fui muito ansiosa. Então, acho que errar quanto a ser ansiosa demais me ensina. Perfeito. Todo dia. Uma conquista recente que te emocionou? Ai, recente. Que me emocionou? Nossa. Fala que vem na mente. Acho que essa questão dessa mudança, né? É recente, querendo ou não, 2 anos. É recente. Essa conquista, então, da virada de chave? Com certeza. Ok. Uma mulher que te inspira? Uma mulher que me inspira, minha irmã, minha mãe, minha sogra. Ai, uma só? Era uma só, mas tá bom. Vou aceitar a resposta. Um livro que te virou do avesso? Um livro que me virou do avesso é uma trilogia.
chama Homens que Não Amam as Mulheres. É uma trilogia, de ficção, mas eu li acho que 5 vezes. Muito é maravilhosa. bom. Ficção, total. Como chama? Homens que Odeiam as Mulheres. Ok. Um sonho ainda em construção. Um sonho em construção? Ai. Nossa, tem vários sonhos, mas um deles é a chácara. Eu quero ter um espaço para eu colocar meu Bartô correndo à vontade. Bartô preciso, Bartô é gigante, gente. Uma palavra que define seu momento atual. Meu momento atual? Ai, felicidade. Muito bom, ó, passou aí, ó. Foi super bem no bate-pronto. Evelyn, nessa nova virada de chave aí, teve algum momento em que você pensou em desistir? E se sim, como você superou? Como eu falei, sou super ansiosa. E lógico, a gente tem um monte de medo. Então, toda vez que eu errava em alguma coisa, assim, tipo, estava fazendo alguma coisa, ainda bem que, né, como é uma coisa que você não entrega na hora, então você ajusta aqui, ajusta ali e vai ajeitando. Então, assim, toda vez que eu errava, no caso o Jonas, que é quem me ajuda e tudo mais, ele vem, me mostra, e meu professor, né? Então, ele vem, me mostra e tudo mais. Toda vez que eu via que eu tinha errado, eu me destruía, assim. E aí eu falava, não é pra mim isso, não é pra mim isso. Por quê? Porque eu me julgo muito, o tempo todo. Então, bom, você me conhece, você sabe, né? Que uma hora eu tô falando, isso é meu cabelo, minha unha, né? Toda hora eu tô falando, julgando alguma coisa, que não tá bom isso, ou não tá bom aquilo. E isso trabalho... é igual no trabalho. É igual e até pior, às vezes. Por quê? Porque eu olho e falo, não, tá bom aqui. Aí eu vou lá e mexo de novo. E eu vou mexo de novo. Então, essa cobrança me castiga, entende? Então, tem momentos que eu falo assim, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no lugar certo? Será que não é melhor eu voltar lá atrás? Entendeu? Porque eu já tava, né? Aí você fica, né? Daí depois eu respiro. Não, eu já tô até aqui, já cheguei até aqui. Então, vamos em frente. E aí, vem pessoas, amigos, pessoas próximas que vão lá e falam, viu, vamos, não é assim, me tira dessa zona de medo, sabe assim, dessa zona de medo mesmo, que é isso, é medo. Sim. E é o que eu falo sempre, a ansiedade é medo, né, é medo do que vem na frente, você não viu eu fico ainda. Sofrendo pelo que eu não sei que vai acontecer. Exatamente, e aí é uma consumição. E essa é o grande, vamos dizer, o rival nosso, né? Porque não é nem tanto o outro falar pra gente alguma coisa e derrubar, acontece. Mas às vezes a gente até releva, ou então vem outro que fala algo positivo. Você fala, então aquilo eu anulei, né? Aquilo eu anulei, vou aqui. Agora, quando somos nós mesmos, é constante. Né? Essa autocobrança. Porque é tudo assim, não tô bem, não é pra mim. A gente tende a ter essa tendência de forma natural. Quando isso começa a vir com uma constância, quando é algo novo, porque eu acredito que hoje já não é tanto como era lá no início. Sim, né? não. A gente vai aprendendo com os erros e é muito bom errar. Faz parte do processo de aprendizado, né? Mas eu sempre falo, errar é uma vez só. A gente não repete o erro. É um erro novo, cada vez é um erro novo. Porque quando erra, a gente aprende, a gente não repete, né? Você sabe que eu escutei esses dias, não faz muito. Se alguém falar pra você, eu só contar acertos, só contar vitórias, tem alguma coisa errada. Porque a gente só aprende errando. Né? Assim, lógico, a gente aprende observando o outro também. Claro que aprende. Mas você entende muito mais quando você tropeça em alguma coisa e fala, opa, errei aqui, vou ajustar, vou melhorar nisso, porque a gente sente, a gente tá aqui, né, a gente é moldado o tempo todo, né, é como um barro mesmo, né, nós somos moldados, então assim, esse deixar-se moldar, né, e vamos tentar fazer melhor na próxima vez, entende? Sim. E aí é isso, então assim, eu me autocobro com certeza, que é normal, eu sei, mas eu já tenho tentado me ajustar quanto a isso, e assim, eu coloquei na minha cabeça, e tenho trabalhado isso na minha cabeça, enfim, lendo, né, estudando e tudo mais, que toda vez que vier um pensamento que seja intrusivo, sabe, esses pensamentos que falam assim, você não vai conseguir, ou será que é isso mesmo? Eu fecho meu olho, ou eu tento pensar no sorriso mais bonito do meu filho, sabe assim, num momento mais gostoso que eu tive com a minha família, para que aquilo me traga de volta para o meu propósito. Qual que era a intenção? O objetivo era ficar com ele, né? Então,
é isso. É para isso que eu estou fazendo. É para estar com a minha família, na minha casa, ou que seja no meu trabalho, mas que seja o melhor que eu estou fazendo ali, entende? Para Tem uma ficar dedicação bem. equilibrada agora, Exatamente. né? Não é totalmente só no trabalho, né? Porque era Você isso. tem um trabalho, antes era de manhã, tarde, noite, né? Então, sábado, né? Evento, então pronto. Evento, enfim. Madrugada, tudo. Não, é muito. Eu lembro de domingo, que às vezes tinha evento de domingo e você ia para atender alguém no domingo. Super puxado, né? O que você descobriu, Evelyn, sobre si mesma depois que escolheu essa nova história? Eu descobri que eu consigo aprender tanta coisa diferente, que eu sou capaz, sabe? Assim, essa questão de você se ver capaz de fazer coisas que eu não imaginava que eu era. Um programa que faz no YouTube, imagina eu nunca ter assim, ó, cara, sabe assim, passar óleo de peroba e vir. Só vai, não, né? Não, eu não me via fazendo isso. E quando você me chamou pra te ajudar nos sementes, eu não me via fazendo isso, nunca. Tremi que nem vara verde, falei nunca que eu ia conseguir. E assim, dá pra fazer, dá pra fazer de novo, dá pra fazer melhor, eu consigo. E é isso, sabe? Você se vê capaz de fazer coisas que você não imaginava. E vamos embora, vamos tentar, vamos fazer. É fazer acontecer, sabe assim, não existe não mais. Hoje eu te vejo corajosa, né? Não tem mais, porque a gente tem essa tendência de não é pra mim, ou então a gente se esconde atrás de alguém. Sim. E eu acho que hoje eu te vejo mais à frente, assim, né? Mas essa pessoa mostrando quem você é, que você tem potencial, mas que mais do que tudo, que eu acho muito elogiável, e não só em você, isso todos nós temos que ter, essa abertura, mente aberta para o aprendizado. Né? Que acho que esse é o ponto principal, né? Você olhar, não, é legal, eu quero conhecer isso melhor, vou estudar, vou entender para dar o meu melhor. Então, acho que esse é o grande, que eu posso dizer, olhar para a Evelyn e falar assim, corajosa e persistente, mas estudiosa, né? Então, você gosta, né, Evelyn? Você vai atrás mesmo, isso é muito bom, elogiável. Evelyn, vamos contar pro pessoal como é que nasceu o projeto Histórias que Escolhemos. A gente contou isso muito no sofá de casa, que a gente gravava esse programa no sofá da minha casa, antes de receber o convite para vir para a Rádio Jornal. Mas como que começou, né? Vamos contar pro pessoal como é que começou? Pois é. E é tão gostoso falar do Histórias que Escolhemos, porque, assim, era uma conversa de assim, um bate-papo leve, onde a gente levava os nossos filhos para fazer uma atividade e a gente ficava conversando e trocando ideia e contando histórias e falando de coisas, conquistas, enfim, contando histórias e falou, viu? E aí, vamos colocar isso para fora? Vamos mostrar o que a gente tem, o que a gente aprendeu, o que a gente fez. Vamos. E o que outras pessoas têm, né, para mostrar? Porque, assim, nós fizemos essa virada, nós escolhemos mudar a nossa história. Mesmo tempo de virada. Nós escolhemos isso, mas existem muitas pessoas com histórias lindas, histórias de virada. E aí a gente falou assim, por que não? Por que não contar essas histórias? Por que não chamar essas pessoas para colocar, para mostrar, para colocar para fora, para externar isso? Porque é muito bonito, é muito, muito interessante você ouvir vitórias, né? Porque é isso, são vitórias. E aí eu falei, a Fernanda falou assim pra mim, viu? Vamos fazer um canal no YouTube. Eu queria escrever um livro. Ela falou, vamos fazer um canal no YouTube. Já queria um programa. Eu falei, vamos. Ela falou, vamos sim. Você topa? Eu falei, topo, por que não? Vamos embora. Gravações no sofá de casa com o nosso celular. Não, o celular não tinha microfone, aí depois arrumamos um microfone. Olha, eu olho a história, novembro começou isso, né? Foi novembro de 2024. Hoje nós estamos em julho de 2025, desde janeiro, dentro da rádio. Então, nosso programa está completando aí 8 meses, praticamente, é isso, né? E é tão interessante porque aquela conversa lá, esperando nossos filhos na atividade, virou um programa, mas virou um projeto, um negócio juntas, né? Que hoje com patrocínio, né? Que tá sendo lindo. Foi crescendo e foi crescendo, tomando proporções que, assim, a gente não imaginava. E, assim, nós temos eu tenho a minha atividade, a Fer tem a dela, que a gente já sabe. Então, foi tomando uma proporção que você fala, nossa, olha só que gostoso. Um hobby,
né? Um hobby que tá, né, Fazer o que crescendo. gosta, né? Fazer o que gosta, fazer com leveza, não é? É muito bom, é muito bom. Eu tenho uma parte, eu não sou entrevistadora hoje, mas já vou falar meu ponto de vista, né? O que me impacta no Histórias que Escolhemos é a repercussão das pessoas que a gente encontra que assiste os programas. Eu tenho uma, por exemplo, eu vou citar a Andressa, ela vai assistir o programa com certeza, porque essa é fã de carteirinha. A hora que a gente estiver fazendo camisetas do programa, ela é a primeira a receber. Mas a Andressa é uma pessoa que ela foi me dando uma força sem ela perceber. Porque ela comentava cada episódio. Eu te contava isso. Ela falou. Tinha vez que a gente publicou um episódio que estava com erro num determinado Sim. tempo. Ela que nos alertou. Que replicou em determinado tempo, de tanto que ela é fã. Mas ela me deu uma força que ela nem imagina. Ela vai saber hoje, eu vendo quando ela assistir esse episódio. Porque qual que era o objetivo quando a gente criou, né? Quando eu quis trazer esse projeto para um programa. É que várias pessoas pudessem se motivar e se inspirar nas histórias. Todos nós temos problemas, todos nós pensamos em desistir. Cada pessoa que sentou nessa cadeira aí durante esse tempo de programa contou problemas, contou situações até emocionantes, mas que não fez ela mudar. E mesmo que ela mudou alguma coisa, ela contou uma nova história que gerou algo positivo para ela. Então, hoje, histórias que escolhemos, assim, hoje, sentada com você, vendo a sua história, que eu já conheço, mas que vai inspirar quem não conhece, e mesmo quem conhece vai falar, poxa, hoje eu admiro mais ainda a Evelyn, é trazer isso, né? Que é possível a gente se reinventar. Sim, com Acho que certeza. esse é o ponto principal. É você não ter medo. Você viu? Assim, a gente não olha para trás. Vai em frente. Viu? Vai. Medo vai acontecer? Vai, mas passa por cima dele e vai em frente, porque dá certo. Dá certo. E não deu certo agora, vai dar certo daqui a pouco. Né? Ajusta alguma coisa? Vai dar certo daqui a pouco, mas vai. Não fica se prendendo no e se, agora não, mas eu vou esperar. O que acontece muito, né? Eu vou esperar tal coisa acontecer para depois eu fazer. Não espera. Vai, e daí as coisas vão se encaixando. Vai indo. Claro que a gente tem que ir com juízo, Sim, né? isso que eu ia falar, não é se jogar, né? Se joga. Não. Mas eu acho que a gente tem que confiar mais no que está sentindo. Sim. Isso é um ponto importante, né? Eu falo por mim, a minha transição. Eu vou ser entrevistada também, tá, gente? Vai. Qualquer hora. Mas eu falo confiar no que você sente. Dificilmente, aquilo que você tanto busca, que você tanto quer. E se por trás daquilo ali tem um propósito bem legal, que é um propósito que toca outras pessoas, além de você fazer algo que gosta, não tem como dar errado. Né? Se você quer algo pro bem, né? Então, confia no que você está sentindo e testa. Hoje é possível a gente testar coisas, a gente testa as histórias que escolhemos. Era um teste, que virou um projeto, um negócio. E a gente faz isso junto com as nossas empresas. Então, e dá certo, e Porque funciona. esse aqui é um momento lazer nosso, né? Além que também quando A o gente treinamento bate é um baita papo, lazer. a gente bate papo, a gente conversa com pessoas diferentes, a gente conhece histórias diferentes, a gente se motiva com as pessoas, total. porque é isso. Então, às vezes, viu, como a gente falou, nós também temos as nossas dificuldades e tudo mais, mas aí a gente escuta, entende, conhece outras pessoas e fala assim, poxa, olha onde essa pessoa chegou, olha, e ela também já passou por isso. Aí você volta carregado, recarrega as energias e fala, opa, vambora. Tô no caminho certo. Tô no Olha, minha caminho história certo. eu vou E é contar, isso. né? É muito bom. Muito. Evelyn, se você pudesse mandar um recado para a versão antiga de você mesma. A Evelyn, de 16 anos, quando começou a atender. Vamos colocar essa aí. O que você diria para ela? Eu daria parabéns para ela. Sério, daria. Porque ela não teve medo, ela se enfiou no salão, ela se dedicou. Então, assim, eu tenho orgulho do que a Evelyn fez com 16 anos, quando ela começou. Ela não teve medo de sair da onde ela estava. Ela se enfiou, ela tem orgulho do que ela fez, sabe? Então, eu diria parabéns, mas sem medo. Tira o medo da frente e muda logo de ideia, né? Vai estudar logo, muda logo. Tipo assim, né? Eu teria mudado de repente antes, teria estudado mais antes, entendeu? Com certeza. Mas para Evelyn, de 16 anos, parabéns. Que bom, ó. Lindo. Eu gosto dessa pergunta, sabe? Normalmente a pessoa para assim, poxa, o que eu vou falar? E na verdade você reafirma o que você está fazendo hoje, né? Então, isso é muito bom. Evelyn, que prazer te receber aqui no programa. Que ela já acabou, voou. Mas eu tenho um fechamento dessa entrevista para ler também. Eu tenho trazido muita leitura, porque eu gosto desses textos, sabe, gente? Que tem uma...
Ele bate aqui, né, na gente. Vou finalizar aqui, tá? Então foi isso, mais uma história que inspira, que toca, que nos lembra de mudar, que mudar dá medo, dá, mas permanecer onde não faz mais sentido assusta ainda mais. Escolhemos a nossa história todos os dias. Escolha com atitude, com coragem, com pausa e recomeço. Se você se sentiu representado ou representada por essa conversa, compartilha com alguém, né, essa história aqui tão inspiradora que é da Evelyn e que às vezes a pessoa precisa lembrar que é possível fazer a mudança. Eu te vejo no próximo episódio de Histórias que Escolhemos, com muito propósito, com muito carinho, com muito amor para contar, né, continuar escolhendo, ouvindo histórias, mas escolhendo a nossa história, né, reescrevendo a nossa. E que a sua próxima versão está te esperando logo mais à frente. Então tenha sempre isso em mente, ok? Ai, que linda! Ótimo. Obrigada, Evelyn. Eu que agradeço.